Beleza, então vamos lá. Então na aula de hoje a gente vai finalizar a nossa parte ali de patologias das construções, falando um pouquinho agora da parte de pintura e acabamento no geral. E então vamos ali partir já para a parte de manutenção e restauração das nossas estruturas. Então a gente vai pegar alguns aspectos. Oi, bom dia. Alguns aspectos ali. Não tem problema. Então a gente vai pegar ali, ver alguns aspectos um pouco mais gerais da parte de restauração e manutenção das peças estruturais. Então, tanto da parte tanto da parte de concreto e de concreto armado. Então, para nossa outra aula, a gente vai ver daí a parte de manutenção e restauração em estruturas de aço e madeira. Eu optei por deixar separado, principalmente porque parte de restauração de concreto ali é um pouco mais densa, então ia ficar muito corrido se fosse passar toda a unidade hoje. Mas não tem problema, lá pra frente a gente tem algumas unidades que são um pouquinho mais curtas, a gente consegue acertar o passo bem certinho depois. Então vamos lá. Então, os primeiros problemas de pinturas ali que a gente vai estar observando, as primeiras é, manifestações patológicas ali que a gente pode estar observando nesse tipo de situação, são ali o descascamento e as bolhas. Então, o que vai ser o descascamento? Basicamente ele vai estar resultando ali da má aderência entre a pintura ou a capa de revestimento final que a gente vai estar aplicando em cima da nossa parede, em cima do acabamento, do calfino, do reboco, seja o tipo de finalização que a gente vai utilizando. Então essa má aderência vai acabar resultando na separação ali entre os nossos materiais, entre a tinta, a resina, na verdade, e essa parte de calfino. Por que acontece? É porque quando a gente está trabalhando ali, por exemplo, ficou alguma poeira, ficou algum tipo de sujeira em cima da tinta, alguma coisa, algum óleo, qualquer coisa diferente ali que não deveria estar naquele lugar, vai acabar gerando esse problema da aderência, vai acabar então soltando a camada de tinta ali, aquela película que a gente colocou para proteger e para dar o acabamento final na nossa parede. Então vai estar gerando esse aspecto ali de uma casca saindo da película inteira. E geralmente ela acaba saindo inteira, gerando aquele aspecto mais feio ali, mais esquisito a gente tá observando. As bolhas, elas têm ali umas causas bem semelhantes também ao descascamento. Então elas vão ser resultantes ali da aplicação de tinta. Também pode estar relacionado ali com o posicionamento de tinta em cima de uma parede suja, uma parede que tem outros materiais, outros solventes, alguma coisa assim, e ela vai estar gerando, então vai estar soltando essa tinta. A diferença é que a bolha, ela seria quase que um estágio inicial ainda do descascamento. Então, a tinta aqui ela vai soltar já nessa região, então já perdeu ali a aderência com o substrato, e posteriormente, então ela vai acabar soltando, quebrando, então essas partículas, essas camadinhas aqui e descascando. Então, basicamente, o descascamento é um estágio posterior ao estágio de formação de bolhas. A bolha também está relacionada com a presença de umidade. Então, como assim? Então, quando a gente vai fazer a pintura ali de uma superfície, e essa superfície ela ainda não está completamente seca, ou, por exemplo, eu fui lá e fiz um reparo, usei massa corrida para estar tampando algum buraco, alguma deformação na minha parede. E eu não deixei, ou eu não deixei secar completamente, ou o ambiente que eu estou aplicando aquele dia é muito úmido, talvez um ambiente externo, está exposto à chuva, alguma coisa nesse sentido. Então aquela região, aquela massa corrida ali, ela consegue absorver muita água, então ela vai puxar muita água para ela. E a tinta não é muito amiga de água, principalmente na camada inferior dela, na camada de aderência entre o substrato e a tinta. Então isso vai resultar ali nessa falta de coesão. Então essa camada, essa película vai acabar soltando do substrato porque ela não trabalha bem com umidade. A umidade acaba preenchendo ali a interface entre a camada de massa corrida do substrato e a camada de tinta.
resultando então na formação de bolhas e na posterior descascamento dessa superfície. Então, é mais ou menos nesse sentido que vão ocorrer essas manifestações patológicas, que não necessariamente são resultantes ali de um agente agressivo. Então, aqui a gente já não está mais tratando ali de cloretos, de sulfatos, nem nada desse tipo. É mais relacionado com a umidade e com a má utilização, então, dos nossos produtos ali de reparo de acabamento. Outro problema que é bastante comum e é bem semelhante àquele processo que a gente já viu é a eflorescência. Então, o que vai ser as nossas eflorescências? Então, como eu tinha explicado lá para vocês, a eflorescência está diretamente relacionada com a umidade. Então, ali a gente tem a presença de umidade, ela pode ser resultante de diversos problemas. Então, desde a falta de isolamento de uma estrutura, a utilização em um ambiente extremamente úmido, que talvez não possa ser evitado, a gente precisa trabalhar lá, então a gente precisa estar adequando o material que a gente vai estar utilizando aí. Então essa umidade, ela vai acabar penetrando nas nossas superfícies. Quando ela penetra na superfície, então vamos imaginar uma paredinha aqui. Tem uma parede, tem aqui a camadinha de reboco e finalização, e suponhamos que tem uma tinta aqui pintada sobre essa superfície. Então aqui os tijolinhos. Então aqui a gente tem os nossos tijolinhos, aqui a camada de reboco e tem uma tinta em cima desse reboco. Então o que vai acontecer? Vamos supor que a água está penetrando. Então seja pela parte inferior, seja pela lateral aqui, pela parte de trás da nossa parede, geralmente muros, acontece isso. Então, de alguma forma ou de outra, a água está penetrando e está passando pelos tijolos e vai passar também por essa camada de reboco. Por que ela vai fazer isso? Porque ela precisa sair por algum lugar. Então a água, ela sempre vai, obviamente ela não é um ser vivo, mas ela sempre vai meio que buscar sair para uma parte mais fácil. Então, por diferenças de pressão ali, por capilaridade, ela vai se locomovendo, ela vai achar algum lugar onde ela vai sair. Então o que vai acontecer? Conforme ela vai penetrando aqui, caminhando por esses materiais, principalmente por essa camada de reboco, que vai ser uma camada de argamassa, então a gente vai ter ali todos os componentes do cimento, a gente vai ter os agregados miúdos. Então a gente tem diversas composições ali e vai ter principalmente muito cálcio disponível nessa região. E esse cálcio ele tem uma afinidade relativamente grande com a água. Então conforme a água vai passando, as moléculazinhas de cálcio elas vão ficando aderidas. E a gotinha de água ela vai conseguindo carregar. Então ela vai puxando ali aos pouquinhos, vai carregando cada vez mais partículas de cálcio, do elemento cálcio. Na verdade fica na forma de íon ali e vai sendo puxado pela água. Então quando ele chega aqui na superfície, a gotinha de água, ela não está sozinha, ela está cheia de partículas de cálcio. E esse cálcio, quando ele entra em contato com o gás carbônico aqui que está disponível na atmosfera, ele vai formar carbonato de cálcio. Óbvio, ele pode formar também diversos outros compostos ali, então pode estar formando outros subprodutos, não só de cálcio. A gente também tem ali outros materiais, como por exemplo magnésio, zinco, que também são carregados, mas o principal que vai estar formando é o carbonato de cálcio. E o que vai acontecer então? Esse carbonato de cálcio ele é um sal solúvel, então ele vai acabar se formando e se posicionando aqui na superfície. Ah, mas se bater uma chuva, vai lavar? Vai, mas ainda vai permanecer ali uma boa quantidade. Então esse sal carbonato de cálcio ele tem esse aspecto branco. E é esse aspecto branco aqui que vai ficar presente na nossa parede. Então como se fosse um salzinho, um pó que fica preenchido ali nessa superfície, que dá esse aspecto aqui, essas manchas que vão aparecendo em cima da parede. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a gente tem a formação de fluorescências, essa penetração de água que vai carregando ali os nossos compostos e vai dar esse aspecto final esbranquiçado na parede. Como que eu evito isso então, para não ter essas manchas em cima da minha parede? Eu posso ali fazer uma repintura, posso tirar essa camada de pintura só e estar pintando, mas isso não vai resolver. O que a gente precisa fazer é resolver essa penetração, essa infiltração de água. Então eu vou utilizar aqui materiais isolantes. A gente tem diversos materiais hoje em dia. Antes eles utilizavam plásticos mesmo aqui, entre o baldrame e a alvenaria para estar isolando. Tem gente que passa material
alguma coisa com petróleo, então passa piche ali, alguma coisa nesse sentido para estar isolando. E a gente também tem os isolantes comerciais hoje em dia que são passados aqui. Tem lá da marca Vedacity, tem outras marcas também que são aplicados aqui e acabam ajudando a fazer esse isolamento. Também tem outras alternativas que podem ser utilizadas, por exemplo, levantar o nível da casa para não ficar encostado diretamente no solo, também pode ajudar a resolver esse tipo de problema. Aqui na outra interface a gente também tem argamassas ali que acabam tendo uma propriedade já de bloquear essa passagem de água, então elas já vão estar auxiliando no bloqueio dessa infiltração. Então tem diversos materiais ali que a gente já pode estar adotando hoje em dia para estar evitando esse tipo de problema depois, que essas manchas aqui elas acabam prejudicando todo o aspecto ali visual da nossa edificação. Principalmente quando é uma casa, uma residência comum ali. E também a gente tem o processo de saponificação, que é basicamente um avanço ali do processo de formação de fluorescências. Então como que ele vai funcionar? Ali, durante um período prolongado de tempo, vai formando uma camada muito grande de carbonato de cálcio e outros compostos também. E esses compostos, então, quando tem umidade, quando tem chove, por exemplo, como eu falei para vocês, esse é um sal relativamente solúvel. Então ele tem uma certa afinidade por água. Então quando tem uma camadinha muito fina aqui, ele não vai fazer quase diferença nenhuma. A água não vai conseguir retirar ele completamente dali. E ele também não vai absorver muita água. Mas quando eu tenho muita quantidade de carbonato de cálcio formado, vocês imaginem que vocês têm um pó ali que está preso na superfície. Se colocar uma gota de água, esse pó vai tentar absorver, vai formar meio que uma massa, uma geleia ali, que vai estar misturando água e pó. Então isso que vai dar esse aspecto gelatinoso quando a gente tem a formação aqui, esse processo muito intenso formado de fluorescências. Então tem geralmente esse aspecto, eles falam que é um aspecto gelatinoso, você consegue passar a mão ali, você vai sentir meio que um grude na mão, uma coisa estranha, que vai ser resultante desse processo de formação. Não só pelo carbonato de cálcio, mas isso aqui também pode estar relacionado ali com a resina da própria tinta. Então também vai estar a água ali vai estar envolvida com o processo de carregamento dessa resina, de diluição dessa resina, do próprio retardamento da cura dessa resina, então ela não consegue secar adequadamente. Então também pode estar formando essas espécies de pó estranho ali que não secou direito, e também vai dar esse aspecto gelatinoso ali de uma formação que não secou completamente, essa deformação na nossa parede. Então também tem que estar sendo cuidado. O principal aqui, item que a gente tem que estar sempre atentos, é exatamente com a presença de água nas nossas paredes para evitar todos esses processos aqui de manifestações patológicas em cima dessa superfície. A gente também tem mais processos aqui que estão relacionados principalmente com a água. Então, nesse caso aqui, embora a água seja essencial para estar fazendo tanto a construção quanto a cura adequada dos materiais, ela também pode acabar se tornando uma vilã se a gente não usar adequadamente. Então, como que funciona? Os bolores, eles nada mais são do que fungos. Então, mofo, bolor, são basicamente a mesma coisa. São o crescimento ali, o desenvolvimento de seres vivos, que são os fungos, e eles vão se desenvolver principalmente em regiões ali onde tem uma grande presença de umidade e uma baixa incidência solar. Por que isso? Porque o fungo geralmente ele não gosta muito de sol. Tanto na natureza, ali em florestas e tudo mais, os fungos eles crescem em regiões escuras, então ali embaixo de árvores, embaixo de cavernas, eles são muito comuns. Então eles gostam ali de lugar escuro com presença grande de umidade e em lugares também que tem as temperaturas relativamente altas. Como assim relativamente altas? Acima ali dos 30, 35 graus Celsius é o lugar perfeito para estar crescendo fungo. Ah, mas isso quer dizer então que ele não cresce em lugar frio? Claro que ele cresce. Existem várias espécies, entre milhares de espécies de fungos, então existem espécies adaptadas para cada situação. De uma maneira geral, eles gostam de uma temperatura um pouco mais elevada, mas claro que existem também fungos ali que vão se desenvolver plenamente em temperaturas mais baixas, ali até próximo de 0 graus Celsius. Então, essa presença ali de água e de escuridão, então baixa incidência solar,
vai estar proporcionando um ambiente ideal para proliferação de fungos, e eles vão acabar se desenvolvendo nessas superfícies. Tá, mas qual que é o problema então? O problema é que eles vão então consumir ali parte da matéria dessa pintura, do revestimento que a gente vai estar aplicando, e vão estar formando essas manchas na superfície. Então, eles estão se desenvolvendo em cima aqui da nossa parede, em cima do local onde a gente aplicou o revestimento. E vão estar gerando essas manchas, e além do aspecto visual, que acaba sendo bem desagradável, manchas pretas, escuras ali, parece com uma coisa esquisita, eles têm um cheiro relativamente desagradável. Ou relativamente porque, sei lá, existe louco pra tudo, talvez alguém goste. Mas então ele gera um cheiro desagradável, aquele cheiro de bolor. Então quem já pegou um pão bolorado ali, sabe que tem um aspecto desagradável, tanto visual quanto tátil, porque ele vai formar, quando você passa a mão em cima de uma parede dessa, ela parece que é peludinha, então um aspecto bem estranho ali na parede, que acaba não sendo agradável pra gente ter em uma edificação. Além de que pode gerar vários problemas respiratórios, então, como eles soltam muitos soros ali, que são meio que as sementinhas dele, não é uma semente, mas é a base de crescimento deles, também pode estar gerando muito problema respiratório, principalmente em crianças que são um pouco mais suscetíveis. Então, os alvéolos pulmonares ali são um pouquinho menores, podem gerar problemas de respiração para qualquer pessoa. E outro problema de pintura são as próprias falhas. Então, vão ser as falhas? As falhas aqui eu coloquei um pouquinho dos motivos, mas elas podem acontecer por qualquer coisa. Pode ser falha do operador, pode ser material usado inadequadamente. Mas o que eu coloquei aqui, que seria uma responsabilidade de quem está cuidando ali da edificação, é verificar a presença de produtos no substrato que sejam inadequados para aplicação. Então, desde ali algum material que seja um tipo de solvente, então algum óleo, alguma resina que ficou presente ali por algum motivo estava naquela superfície. Tem que ser retirado antes da gente conseguir, antes de estar aplicando então essa camada final de tinta. Por quê? Porque geralmente as tintas que a gente vai estar utilizando são à base de óleo, ou pode ser também a base de água, independente do que for. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. Se a gente utilizar tintas à base de óleo, qualquer material ali, qualquer resina, qualquer óleo, qualquer tipo de solvente carbonático, então querosene, álcool, gasolina, qualquer situação desse tipo, qualquer item apolar que tiver ali presente na superfície, vai acabar dissolvendo a nossa tinta. Para tintas à base de água, a mesma coisa. Qualquer item polar que tiver ali, água, soluções concentradas que são à base de água, também vão estar fazendo a dissolução dessa tinta e gerando problemas no acabamento final e no aspecto final, porque vai estar gerando essas manchas onde a tinta não pegou de maneira adequada, onde ela não aderiu de uma maneira adequada. Então sempre esse cuidado tem que estar sendo levado em conta ali quando a gente estiver fazendo esse acabamento com pinturas. Então quais que são os outros problemas ainda ali, tratando da parte de acabamento? Problemas com placas cerâmicas. Então a gente também tem alguns problemas ali que vão estar relacionados com a parte de umidade e também que não estão relacionados com a água agora. Então, só para diferenciar um pouquinho. Mas o primeiro deles, então, é o acúmulo de água nos pisos. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que estar fazendo ali, quando está tratando de revestimentos, principalmente com materiais cerâmicos, com placas cerâmicas, é estar verificando se o nível está adequado. Então, aqui nessa situação, dependendo do que a gente estiver fazendo, principalmente se for um revestimento cerâmico interno, não é tão interessante assim a gente manter o nível 100% perfeito. Por quê? Porque a gente precisa com que aquela água ela escorra para algum lugar. A gente não quer, por exemplo, que no box de banheiro a água fique acumulada. Então, se a gente fizer um piso perfeitamente plano, ela não vai estar escorrendo para lugar nenhum, ela não vai ter uma direção preferencial de escoamento. Então, aqui acaba sendo bem interessante a gente formar uma espécie de cone ali, claro que é um cone muito sutil. Então aqui está exagerando bem, mas então a gente tem que sempre estar formando um cone aqui, onde a parte mais baixa do nosso piso vai ser o ralo. Então aqui o ralo que a gente tem, ele sempre vai estar numa região um pouquinho mais baixa do que o resto das outras cerâmicas.
Isso aqui é um cuidado muito sutil ali, que quem está aplicando as cerâmicas tem que estar cuidando, e o responsável técnico ali, o engenheiro, o arquiteto, sempre tem que estar atento também, porque depois isso aqui vai gerar muitos problemas. Então essa água empoçada, além de pode de dar alguns problemas, como por exemplo a falta de escoamento, alguma pessoa poderia escorregar, qualquer acidente doméstico pode estar acontecendo, ela também vai facilitar a penetração, a infiltração de água embaixo da cerâmica. Então essa infiltração de água, ela vai acontecer principalmente pelo rejunte, então a junção aqui das nossas placas cerâmicas, e também ela pode acontecer caso eu tenha algum defeito ali no verniz, na resina que foi utilizada para estar desenvolvendo no acabamento final desse material. Então pode ser algum defeito de fábrica que veio em cima da minha peça cerâmica. Então vamos supor aqui que eu tinha um furinho aqui de resina em cima dessa plaquinha, pode ser um micro furinho, mas a água ali vai penetrando aos pouquinhos e vai formando manchas. Manchas muito parecidas com essas aqui, onde eu tenho então a presença de água que vai escurecendo o meu material cerâmico, então vai gerando ali aquele aspecto um pouco mais escuro, que acaba formando aquelas manchas bem desagradáveis que a gente tem no banheiro. Então fica daí uma cerâmica de cada cor, vai gerando um aspecto ali que vai acabar gerando revolta ali em quem está utilizando, e vai uma hora ou outra querer trocar aquelas cerâmicas, mas tem que corrigir então esses problemas primeiro, desde o caimento ali, verificar se as placas cerâmicas estão tudo certinho e tudo mais. Então, basicamente, com relação à água é isso, e a gente ainda tem outro problema quando trata das placas cerâmicas. Eu não coloquei no slide aqui, mas o que, que vinha a ser esse outro problema então? Quando a gente está tratando de elementos cerâmicos que têm uma rigidez bastante elevada, a gente não pode esquecer que eles têm uma dilatação. Então eles trabalham, eles esquentam, eles aumentam um pouquinho de volume. Quando esfria, eles diminuem um pouquinho de volume. Esse é um dos motivos que a gente escuta lá, às vezes estralos de noite na cozinha, no banheiro. Porque as cerâmicas elas estão trabalhando, então aumentando e diminuindo de volume. Então, exatamente essa é uma das funções do rejunte que a gente vai estar utilizando. O que vai ser o rejunte, então? Ele é basicamente um material ali que é composto que é feito para ser flexível. Então, ele consegue ali absorver um pouquinho de deformação, ele consegue esticar um pouquinho. Então, é por isso que a gente vai estar utilizando esse rejunte para estar absorvendo essa deformação. Então, quando a gente tem uma espessura muito fina de rejunte, então talvez uma espessura ali insuficiente de rejunte, a gente não colocou os espaçadores certinhos lá, não fez da maneira adequada como era para ser. Então, quando essas duas placas cerâmicas estiverem ali expandindo, então numa situação de calor ali, elas estão expandindo, elas vão entrar em contato uma com a outra. E duas situações podem estar acontecendo. Se tiver colado tudo certinho ali como é para ser, se eu passei lá argamassa colante por toda a superfície da placa, bem bonitinho, com a espátula ali bem certinho como é para ser, cobrindo todas as regiões, então ela vai acabar ali colidindo com a outra, vai estar formando uma tensão e vai acabar trincando. Então vocês imaginem que as duas placas aqui colidindo uma com a outra, vai estar gerando trincas, então vai quebrar um pedaço dessa cerâmica aqui e um pedaço dessa aqui. Então elas precisam estar trabalhando, ela precisa ir para um lugar e a outra para outro, então elas vão acabar quebrando para cada uma ficar feliz. O dono do local não vai ficar feliz, mas as cerâmicas vão ficar felizes. Outra situação que pode estar acontecendo, se eu não tiver o rejunto adequado, e a cerâmica ela não foi colada de uma maneira adequada, então foi lá o operador, o pedreiro agora, e fez só 5 pingos ali na cerâmica, porque é mais fácil para ele, tá posicionando, e não cobriu todas as regiões da cerâmica, então não está colada de uma maneira eficiente. Então quando elas estiverem trabalhando aqui, vai gerar contato entre uma placa e outra, o que vai acontecer? Dessa vez elas não vão quebrar, porque elas não estão coladas, e não tem nada exigindo com que elas permaneçam ali no solo. Então elas vão simplesmente levantar. Então as cerâmicas elas vão acabar descolando ali, formando aquele bico. Então elas vão soltar para cima, descolando completamente a cerâmica, ou uma parte da cerâmica, dependendo da situação que for. Mas também, de qualquer forma, não é agradável, porque vai estar gerando ali transtorno, tudo mais, para quem está utilizando a edificação. Então, basicamente, esses são os problemas ali que estão relacionados a placas cerâmicas. A apostila de vocês traz também um detalhe ali, quando a gente tem a junção de pilares ou paredes. Ele fala só de pilares, mas para a questão de paredes também. Então, só para lembrar aqui, que a gente nunca vai fazer a cerâmica exatamente encostada aqui no pilar. A gente sempre precisa da camadinha de rejunte aqui para estar fazendo a absorção
dessa deformação inicial que ela tem, porque senão se a gente fizesse colada, seria a mesma situação aqui do contato, do rejunte insuficiente, e a cerâmica também estaria descolando ou quebrando aqui, dependendo da situação. Então por isso que é sempre importante fazer a camadinha de rejunte aqui entre as placas cerâmicas e os pilares ou as paredes. Então vamos lá. Continuando agora a nossa aula, então partindo para a parte nova da nossa aula ali, que vai tratar então um pouquinho de manutenção e recuperação das estruturas. Então só falando novamente aqui, a gente vai então nessa aula falar principalmente da manutenção, recuperação e restauro ali de estruturas de concreto e concreto armado. E na próxima aula a gente vai ver então a parte de manutenção e recuperação de estruturas de aço e de madeira. Eu resolvi separar só para não ficar tudo acumulado ali, não misturar os processos e tudo mais. E também a parte de aço e madeira acaba sendo bem mais curta, então a gente consegue absorver na outra aula, que é um pouquinho mais curta, a unidade de vocês é um pouquinho mais curta para a gente estar trabalhando. Então vamos lá. O que vai ser, quais são as definições então que a gente vai ter que estar trabalhando? Então a gente tem 3 itens que são facilmente confundíveis ali. Então a manutenção, a restauração e o reparo de estruturas. Então vamos lá, o que vai ser o primeiro item? O que é a manutenção então que a gente vai estar trabalhando? Ela vai ser a ação que vai ser realizada com o objetivo de estar prolongando a vida útil de algum material, de algum determinado elemento ou da própria estrutura, da edificação em si. Então como que funciona o processo de manutenção? Esse aqui é um gráficozinho que é proposto da norma e também no material do Paulo Helene, que desenvolve muitas coisas nesse sentido. Está no livro de vocês também, então eu só peguei aqui para mostrar para vocês como que funciona. Então quando a gente vai lá e projeta uma edificação, a gente sempre está projetando o tempo de vida útil. Então não sei se vocês têm uma disciplina ali específica para tratar de vida útil de concreto, ou não só de concreto, de estruturas em si, de concreto armado, de metal, de madeira, mas a gente sempre projeta elas ali com um determinado período de vida útil, seja de 15 anos, 50 anos, 20 anos, então a gente tem diversas características. Mas algum período de tempo você está projetando ela, mesmo que você não saiba, você está projetando ela por um período de vida útil. Nenhuma estrutura acaba sendo eterna, então ela sempre tem ali o processo de degradação e vai degradando a estrutura aos pouquinhos, vai destruindo, vai deteriorando aos pouquinhos. Claro que a gente tem ali diferentes materiais que vão ter uma durabilidade muito grande. Então, por exemplo, vocês lembrarem lá dos castelos medievais. Foram construídos lá no ano de 1100, 1200 e estão lá até hoje. Por quê? Porque eles foram construídos de pedra, de rocha. Então, esses materiais eles têm uma resistência, uma durabilidade muito elevada. Eles são degradados muito devagar. Então, vocês lembram lá das disciplinas de geologia, de fundações, qualquer coisa nesse sentido, de solos. As rochas elas levam milhões de anos ali para terem um aspecto final que não é o final na verdade, mas o aspecto que a gente consegue observar hoje em dia. Então elas passaram ali por um processo muito prolongado de tempo para estar chegando naquela formação final. Então água agindo, ar agindo, vento, intemperismo, granizo, pessoas batendo e tudo mais, para estar chegando naquilo ali. Então, a partir disso, a gente vai ter uma vida útil muito prolongada. Então, quando a gente faz ali uma estrutura, vamos supor uma estrutura de concreto armado, a gente vai projetar ela ali para estar resistindo, para estar com seu aspecto durante 50 anos. Então, a gente quer que pelo menos 50 anos aquela estrutura vai estar com sua integridade garantida. Então, beleza, a gente tem aqui, a gente projetou para ela estar aqui. Então, a gente vai ter o desempenho dela sendo atendido por esse período de tempo. Mas o que que acontece? Conforme a gente vai passando ali o tempo, a gente tem ações de intemperismo, ação da chuva, ação da água, a gente vai ter uma infiltração, alguma outra coisa acontecendo. Esse desempenho dela vai perdendo a sua função aos pouquinhos. Então a estrutura ali ela vai deteriorando, vai manchando a parede, vai soltando alguma peça, vai quebrando outro pedacinho. Ela vai perdendo o desempenho, então não necessariamente ela vai estar caindo, mas desde o aspecto visual, o aspecto de utilização dela,
toda a estrutura. Deixa eu ver só que mandaram. Ah, não foi no grupo. Toda a questão estrutural dela também vai deteriorando um pouquinho, ela vai deformando um pouquinho mais, alguma janela quebrou, alguma coisa nesse sentido. Ela vai perdendo o desempenho dela ali aos pouquinhos. E aí que chega a função da manutenção. Então aqui, vamos supor que eu determinei que a manutenção vai ser realizada a cada 5 anos. Então vamos lá. Vamos supor que cada risquinho desses aqui está marcando 5 anos. Então chegou aqui no período de 5 anos, eu resolvi que eu não vou fazer manutenção lá. O usuário vai chegar ali. O arquiteto lá, o engenheiro, não sabe nada que ele está fazendo. Então não preciso fazer manutenção. A minha estrutura vai estar tranquila aqui do que eu estiver fazendo. Então ele optou por não fazer a manutenção. Então a estrutura dele continuou deteriorando. Então ela continuou aqui degradando aos pouquinhos. Então aqui, chegou em 10 anos agora, ele chegou de novo. Minha estrutura ainda tá boa, não tem problema. O cara lá não sabe de nada. E continuou deteriorando a estrutura. Até que ele vai chegar em um ponto em que ele vai ter o desempenho mínimo ali da estrutura. A partir desse ponto aqui, a minha estrutura já vai estar perdendo um pouco da sua função. Então ali, seja uma deformação de pilar, uma deformação de viga, já está se tornando excessiva. A degradação do material de revestimento ali já está excessiva, já está afetando não só o aspecto visual, mas a utilização da estrutura. Então uma porta já está muito degradada ali, uma janela, a pessoa já não consegue nem abrir mais as janelas do local. Então, a partir disso, o desempenho requerido, que é basicamente o desempenho mínimo da estrutura, já não vai estar sendo atendido. Então, só vai ladeira abaixo, só vai degradando cada vez mais aqui, até que você não consiga mais estar utilizando de forma alguma aquela estrutura e você vai gastar muito mais se você for tentar recuperar. Diferente de se ele tivesse chegado aqui no começo, nos 5 anos, vamos supor, ele fez uma manutenção. Então, ele foi lá, fez alguns reparos, trocou algumas coisinhas, modificou algumas outras coisas, e ele recuperou o desempenho daquela estrutura. Então, óbvio, dificilmente ele vai chegar no 100% de novo, mas ele chegou muito próximo, chegou ali nos 95%. Então, quando for cair, vai cair de novo a partir desses 95%. Chegou nos 10%, foi lá, fez a manutenção de novo. Então, novamente, aumentou um pouquinho o desempenho da edificação. E conforme ele vai fazendo essas manutenções periódicas, então, ele consegue prolongar muito mais a vida útil daquela estrutura. Então, geralmente, a gente consegue dobrar quase o tempo total de utilização daquela estrutura de uma maneira adequada. Então, desde a parte estrutural, da parte de acabamento, a gente consegue um período muito maior e acaba deixando a estrutura dessa forma mais eficiente. A gente está, então, aproveitando melhor ali o que a gente gastou inicialmente para estar construindo aquilo lá. Então, a manutenção, ela não trata ali só da parte de reparo das estruturas. Então, não necessariamente eu vou esperar, por exemplo, um pilar ficar estragado para eu ir lá e fazer a manutenção. Não, a manutenção ela é periódica. Então, eu programo o que vai ser feito ali em cada manutenção. Óbvio que chega lá, eu vou verificar. Não, essa janela aqui entortou um pouquinho. Não estava prevista na manutenção, mas eu já posso aproveitar para trocar ela. Então, esses são os pontos ali. A manutenção, você sabe quando você vai estar realizando, você sabe mais ou menos o que você vai estar operando, o que você vai estar trocando, o que você precisa fazer reparo e tudo mais. Então, por isso que a gente vai estar ali aumentando o período de vida útil, não só reparando as nossas estruturas. Então, aqui eu até coloquei para vocês. As manutenções são realizadas independentemente de eu estar vendo ou não estar vendo algum dano, seja no sistema estrutural, seja nos outros sistemas, o elétrico, o hidráulico e tudo mais. Então, elas são preventivas e não restauradoras. A gente também tem a questão ali de reforço. Então, o que vai ser o reforço? Então, eu vou aplicar um reforço em uma estrutura quando eu quiser estar aumentando ali, melhorando algumas das propriedades daquele elemento ou daquela edificação. Então, como assim? Então, basicamente, eu tenho lá, um pilar, uma viga, qualquer coisa nesse sentido, e foi verificado ali em alguma inspeção, alguma manutenção, que aquele elemento ele não está resistindo aos esforços que ele foi designado, seja porque eu aumentei a carga, então por talvez um erro do usuário, então eu modifiquei a utilização daquela estrutura, e antes ali o que era pavimento normal virou um estacionamento, então a carga que está sendo aplicada em cima daquela laje, em cima daquele local, é maior do que foi prevista. Então aquele elemento ele já não é mais suficiente para eu estar trabalhando naquela situação, ele não está mais
não tem mais aquela capacidade de suporte para estar resistindo a todos aqueles esforços. Então o que vai acontecer? Aquele elemento vai acabar sofrendo dano, seja fissuração, seja deformação excessiva, alguma coisa nesse sentido vai estar acontecendo. Então é aí que eu vou estar aplicando meus materiais e reforços. Então eu vou estar aplicando ali um elemento a mais, seja um revestimento metálico em aço, seja vou estar aumentando a seção da minha estrutura de concreto armado, mas eu estou aplicando partes a mais ali na minha estrutura que vão estar sendo responsáveis por estar resistindo, por estar absorvendo aquela carga a mais que eu estou aplicando em cima da minha estrutura. Então isso que vai dar vou estar aprimorando então a resistência, não só a resistência, as outras propriedades também, então desde flexibilidade, eu posso estar trabalhando com flexibilidade, qualquer coisa nesse sentido, eu vou estar melhorando alguma das propriedades daquele elemento que já não tem mais aquela capacidade de estar trabalhando com aquela nova situação, ou também pode estar acontecendo que foi feito o projeto errado. Então, eu previ as cargas erradas ali, alguma coisa nesse sentido, também pode estar sendo responsável por eu estar tendo que aplicar um reforço. E geralmente quem aplica o reforço é quem construiu, porque quando você constrói, quando você faz um projeto, por exemplo, um projeto completo, você tem que garantir que aquela estrutura vai estar funcionando perfeitamente. E se por algum motivo, seja por erro de cálculo, seja por erro de execução, você vai ter que resolver aquele problema. Então, geralmente são aplicados reforços. O que é bem comum de estar sendo aplicado? Reforços metálicos. Por quê? Porque é muito mais fácil de você estar trabalhando com um reforço metálico, então você trabalha ali com perfis já prontos, e é muito mais fácil a instalação deles também. Então eu vou mostrar para vocês como que é feito depois, mas então para uma estrutura de concreto aqui, em vez de eu só colocar um perfil metálico embaixo, eu teria que fazer aqui toda a caixaria, tá posicionando vigas, a armadura de novo, então vou ter que furar aqui, fazer toda a colocação da armadura de novo, parte dessa viga, fazer a concretagem novamente, utilizando concreto autodensável aqui, porque é muito mais difícil você estar posicionando aqui dentro, fazer a secagem e tudo mais, esperar secar, garantir a aderência entre a camada antiga de concreto e a nova camada de concreto. Então acaba sendo bem mais complicado de estar trabalhando ali nessa situação. E eu tenho também a questão de recuperação. Então como vai funcionar a recuperação? Então eu vou estar ali vou estar refazendo aquele elemento, então refazendo aquela parte, aquele aspecto que ele tinha inicialmente. Então por algum motivo lá, por algum processo de degradação, pode ser algum daqueles que a gente viu nas nossas outras aulas, então a penetração de cloreto, a penetração do sulfato ali, que acabou degradando, vamos dizer que aquela penetração dos agentes agressivos acabou degradando o nosso concreto. Então foi ali, deteriorou e eu perdi a resistência daquele concreto. E eu, durante alguma inspeção, eu verifiquei que houve essa degradação. Então eu vou lá, que eu preciso fazer? Eu vou retirar essa camada de concreto, eu vou retirar esse material ali que não está mais funcionando e vou estar aplicando novamente uma nova camada de material, um material semelhante, para garantir que o meu elemento, a minha peça estrutural, vai estar resistindo novamente ao que ela foi designado. Então, basicamente, mais ou menos isso vai ser o nosso processo de recuperação. Eu vou falar um pouquinho mais com calma, mais detalhado para vocês, por isso que eu passei um pouco mais rápido. Então agora começando ali com os nossos procedimentos de restauração ou de reforços, que a restauração e reforço sempre trabalham ali conjunto, então os procedimentos são muito parecidos para a gente estar trabalhando, por isso que eu deixei mais ou menos no mesmo aspecto. Então vamos lá, qual que vai ser o primeiro passo? O primeiro passo para a gente estar trabalhando então com essas questões ali de reforço ou de restauração vai ser o levantamento de dados. Então o responsável técnico ali, quem está sendo responsável por estar realizando esses processos, vai ter que ir lá na obra e fazer uma inspeção, principalmente visual, e ver o que está acontecendo. Então o que ele vai fazer lá? Então ele vai lá na obra, vai verificar se eu tenho fissuras, se eu tenho degradação de algum tipo de material, se eu tenho, por exemplo, eflorescência, se já é um processo de saponificação, se eu tenho informação, se é uma deterioração só no revestimento, então ali, foi lá, estourou uma bolha. Mas a parte ali do reboco, tá beleza, então foi só a pintura que está acontecendo, ou não. É o reboco já que está degradando, então a gente está soltando o reboco com a mão aqui. O que está acontecendo? Provavelmente alguma coisa relacionada ou à carbonatação, ataque por sulfato, que vão estar influenciando ali a qualidade
da argamassa final. Outra coisa que pode estar relacionada. É, tem um pilar ali, uma viga que já está com uma deformação estranha. Eu tenho manchas de corrosão que eu estou observando naqueles elementos. Então tudo isso são inspeções ali que você vai estar fazendo inicialmente. Você vai estar relatando então todos esses problemas ali e está posicionando em uma ficha de inspeção. Obviamente essa ficha de inspeção varia de acordo com cada utilizador. Eu trouxe uma ali só para mostrar mais ou menos para vocês como que vocês podem estar fazendo uma ficha de inspeção meio que padronizada. Então aqui só alguns equipamentos que você pode estar utilizando, só um negócio bem básico ali. Então a gente utiliza para fazer inspeção trenas, o próprio nível para a gente saber se, por exemplo, a gente está verificando lá se um pilar está no posicionamento correto. É bom a gente sempre ter um nível, uma viga, a mesma coisa, a gente já consegue verificar ali se ela está tendo uma deformação excessiva, se ela está passando por um processo de flambagem, alguma coisa assim, o pilar no caso. Escova de cerda metálica, por quê? Porque se a gente tiver lá, por exemplo, uma situação de degradação bem agressiva já, e a gente já consegue ver uma armadura, seja de qualquer elemento estrutural. Vai lá com uma escovinha, você já consegue limpar e ver se está no processo de corrosão acontecendo ou se ainda não está. Então você já consegue ter uma ideia ali de quão avançado vai estar aquele processo de corrosão, quão intenso já está aquela degradação no material. Fissurômetro, que eu já apresentei para vocês algumas aulas, para você estar verificando ali qual a espessura da fissura. Tá, mas eu fui ali só medir a espessura, o que isso vai dizer para mim? Inicialmente nada, mas na próxima inspeção que você estiver fazendo, for uma inspeção rotineira, você já consegue verificar se ela está aumentando, então se aquela fissura está progredindo, o processo de degradação está avançando, ou se ela está estabilizada. Então, se ela estiver estabilizada, você pode só ir ali, corrigir e não vai mais dar problema. Agora, se ela está avançando, você precisa verificar qual vai ser a causa daquele processo de fissuração. Então, geralmente, eu utilizo uma câmera também, básico ali, para estar fotografando, para estar documentando, né? Porque é sempre bom ter a documentação para você apresentar para o cliente, para o teu chefe, alguma coisa assim. E também, obviamente, o material de EPI para estar se protegendo. Então, só para mostrar para vocês aqui como que é mais ou menos uma ficha de inspeção. Então, vamos lá. Tá uma qualidade bem ruim aqui porque é uma ficha bem antiga. Então, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter. Então, os dados gerais, o tipo da estrutura, que vai ser o tipo de edificação, se é uma indústria, se é um residencial, se é uma ponte, seja o que for. A descrição básica aqui, principalmente se você tiver algum detalhe atípico, então se você enxerga ali, você chegou na estrutura e está enxergando alguma coisa diferenciada, você vai anotar ali o que é esse aspecto diferenciado. A data de construção da estrutura é uma informação bem importante para você ter uma ideia ali da idade do geral, de quando que foi construída. Também é importante ali você saber, você perguntar se for possível para as pessoas se é realizada a manutenção, então, ou se não é realizada a manutenção. Então também exatamente por isso que vai ser legal saber a idade. Então se você tem uma estrutura de 30 anos e a pessoa fala que nunca foi feita a manutenção, você já pode começar a ter uma ideia ali de que vai ter problema sim naquela estrutura. Então você já tem uma noção de alguns problemas que podem estar relacionados. Uso geral da estrutura, então aqui também novamente você vai ter uma ideia se for modificado. Então, por exemplo, se era um edifício residencial e de repente virou uma indústria, alguma coisa nesse sentido, uma biblioteca, ou seja o que for, você já pode ter pensado também, tá, mas ele foi projetado ali para atender determinadas cargas e foi mudada essa carga, pode estar gerando dano nos elementos estruturais. Aqui a parte de croquis, indicando então o posicionamento basicamente na minha estrutura. Então eu vou estar verificando qual é a direção preferencial do evento, aonde que está localizada aquela edificação. Então se é um local de praia, por exemplo, então eu sei que vai ter um cloreto e um sulfato. Se é um local industrial, então eu sei que tem outros agentes agressivos que estão atuando aquilo ali. Não, mas a minha edificação está no meio de um campo, então não tem nada aqui. Não necessariamente. O solo onde foi construído pode ter agentes agressivos que estão penetrando na estrutura. Pode ter diversos aspectos que vão estar relacionados a isso, então é sempre importante você saber, você anotar aqui todas as informações que você conseguir coletar a respeito da região onde ela está inserida. Tem outros materiais, então, aqui também, que são propriedades mais específicas, principalmente quando a gente estiver trabalhando
com elementos em si, não com a estrutura como um todo. Então acaba sendo bem interessante nesse aspecto aqui, quando estiver trabalhando com elementos isolados. Claro que também funciona para a estrutura, mas é que vocês vão ver que são partes mais específicas. Então, por exemplo, a resistência característica à compressão do concreto. Não necessariamente é utilizado o mesmo concreto em toda a estrutura, então acaba sendo um pouco abrangente demais essa parte. Então, por isso que é mais interessante trabalhar com elementos isolados, fazer basicamente várias fichas dessas para estar trabalhando com as características. Então, o tipo de material que foi utilizado, o método de cura, informações um pouco mais complicadas que geralmente acabam não sendo preenchidas porque o utilizador não tem mais essas informações. E aqui já começa então a parte de histórico de vida útil da nossa estrutura. Então, quais são os ensaios que já foram feitos, se já foram feitas vistorias, se já foram feitas manutenções, o que foi feito nessas manutenções. Então, tudo isso já vai sendo anotado aqui e a gente vai inserindo essas informações. Hoje em dia já é feito, claro que tudo bem mais digitalizado, então você já pode passar essas informações direto ali para uma base de dados, você vai consultar isso depois. Principalmente se a tua empresa trabalha com manutenções, então acaba sendo bem mais eficiente isso. Mas você vai inserindo as características ali do que foi feito, como que foi feito, por quem que foi feito e tudo mais. Então você vai gerando um histórico ali da tua estrutura. E aqui é só uma fichinha, geralmente uma ficha rápida, do que você pode estar marcando ali para estar fazendo essas fichas. Então, o tipo da atmosfera aqui que eu estava comentando com vocês, é rural, urbana, marinha, industrial, é, na água que vai estar presente ou em contato ou muito próxima ali da tua região. É uma água natural, se é rural, se é doce, salobra, se é uma água potável, se é uma água de rio, se é uma água que tem dejetos industriais, o tipo de solo, se é um solo natural ou se é um solo aterrado já. Algumas outras características do meio, se é um ambiente muito quente, então por algum motivo ali está perto de alguma indústria, é um ambiente fechado, está dentro de um ambiente fechado, então qualquer isso vai alterar, qualquer característica dessa vai alterar a temperatura. Se eu sei que existem agentes químicos ali, então principalmente em ambientes industriais, que pode estar a presença de agentes químicos, então eu já posso anotar aqui o que vai estar influenciando. As outras propriedades aqui são um pouco mais específicas, então necessita de ensaios para estar fazendo aquilo ali já, mas a gente consegue estar verificando pH, temperatura, pode estar verificando ali por cromatografia ou ensaios rápidos a concentração de cloretos e sulfatos, tanto na água quanto no solo, verificando a resistividade elétrica, umidade, nível freático, a gente pode estar verificando também outros ensaios ali, como por exemplo a velocidade de propagação do ultrassônica no concreto, pode estar verificando a resistência por esclerometria, então tudo isso a gente já vai anotando ali e vai formando a nossa fichinha para a gente ter uma ideia geral depois do que pode estar acontecendo naquela estrutura. Então exatamente a partir disso que a gente vai partir agora para a realização dos ensaios. Então, como que a gente vai estar fazendo esses ensaios na nossa estrutura? O que a gente pode estar realizando ali em campo, principalmente em campo, ou levando para o nosso laboratório para estar verificando. Então, a gente já foi lá e a gente já fez aquelas nossas fichas. Então, a gente já vai ter uma ideia inicial ali, mais ou menos, pelo menos, do que pode estar acontecendo. A partir disso, a gente já vai muito mais voltado ali na próxima visita, tá verificando, para estar agora verificando com uma maior grau de certeza o que pode estar acontecendo. Então, por exemplo, eu verifiquei lá que é o concreto que está sendo degradado. Então, vamos ver agora o que está degradando esse concreto, o que está acontecendo. E para isso, então, a gente já tem alguns ensaios ali que são visuais que a gente pode estar fazendo. Alguns exigem equipamentos, alguns exigem alguma solução química ali que vai estar sendo posicionada, mas eles podem estar sendo realizados no local. Então, um que eu acho bem interessante aqui, que é bem fácil de estar fazendo, é o ensaio utilizando fenolftaleína. O que esse ensaio vai dizer pra gente? Qual que é a penetração da frente de carbonatação dentro daquela estrutura? Então, como que a gente vai fazer isso? Em uma área aqui, a gente já tem ou uma parte que já está deteriorada, ou uma parte que a gente vai fazer, então, a escarificação ali para estar atingindo uma superfície um pouco mais profunda, a gente vai estar aplicando essa solução de fenolftaleína. Como que a gente vai fazer? Então, por que a gente precisa estar abrindo então
parte do pilar aqui, porque a gente precisa cavar um pouquinho. Porque se a gente aplicar só na superfície, não vai indicar nada esse ensaio pra gente. A gente precisa ali de uma frente, a gente precisa de um perfil para estar conseguindo observar isso. Então vamos supor aqui, eu cavei esse pilar, esse canto do pilar, e aqui é a parte mais profunda dele. Então basicamente eu tenho um perfil para cá. Aqui é a superfície, então eu tenho esse perfil, partindo da superfície até o meio. Então quando eu aplicar a fenolftaleína, ela é aplicada em uma solução de 0,1% de fenolftaleína em querosene ou em álcool, geralmente utilizado em álcool para evitar problemas. Então, a gente vai lá, tem essa solução, é uma solução incolor, normal, e a gente vai borrifar ela. Então, geralmente são colocados em borrifadores ali, para ser uma aspersão bem mais fácil. A gente vai dar uma ou duas espirradas aqui em cima dessa superfície, e então a gente vai conseguir observar. Então, eu só vou trazer para cá agora aqui para vocês. Então, aqui só mostrando, a gente tem uma superfície. Imagine que a gente está observando de ladinho. Então, beleza. Aqui está a parte externa, então parte de ar aqui, e aqui o interior, tá? A parte mais profunda aqui. Interior, beleza. Então o que, que vai acontecer? Quando eu tenho aqui o processo de carbonatação já acontecendo, ainda já aconteceu a alteração do pH, então vocês lembram lá que eu falei para vocês, a carbonatação ela vai estar diminuindo o pH do meu concreto, ela vai estar acidificando a minha estrutura. Então aqui já estou com pH geralmente abaixo de 11, então já tem um processo de degradação que está acontecendo aqui e modificou as características. Então a fenolftaleína ela é um indicador de pH basicamente, então em pH básico ela fica cor de rosa, pH ali acima de 11, ela vai ficar com a coloração cor de rosa, e em pH um pouco mais ácido ela não muda de cor, ela permanece incolor. Então por isso que a gente vai conseguir verificar. Onde então aconteceu já o processo de carbonatação, ela não vai acontecer nada, ela vai continuar incolor. E onde eu tenho meu concreto são, que não passou por essa carbonatação ainda, ela vai ficar cor de rosa. Então a região rosa aqui, que eu estou observando, é a região do meu concreto que ainda está boa, que ainda está resistindo. Então só para mostrar aqui em perfil o que, que aconteceria. Então eu teria aqui a minha regiãozinha de interface, e aqui o concreto ele continuaria cinza, né, não mudaria de cor, e aqui essa região ficaria toda cor de rosa. Então seria a região saudável do meu concreto. E a partir disso eu consigo medir aqui qual que é essa distância. Então eu consigo verificar lá. Tenho 2 centímetros aqui que estão carbonatados no meu concreto. Então essa camada de 2 centímetros ela já não está mais tão saudável. Dependendo da posição da armadura ali, então eu sei que, por exemplo, ela está posicionada a 2,5 cm, isso aqui já está bem preocupante, porque eu só tenho meio centímetro de concreto saudável protegendo a armadura. Se ultrapassar isso, já pode estar acontecendo um processo de degradação ali, está perdendo a seção da armadura. Então aqui nessa imagem, acaba sendo bem interessante, porque tem aquela situação lá que eu falei para vocês, onde a carbonatação é mais agressiva. Então tem uma ponta aqui que está avançando mais do que o resto da superfície, desse perfil de carbonatação. Nossa ponta provavelmente ela já está quase atingindo a armadura aqui, e aí que vai dar um início ao processo de corrosão pontual ali na nossa armadura, perdendo seção, dando todo aquele início àquele processo corrosivo e tudo mais. Então, esse ensaio de fenolftaleína é um ensaio que eu quero fazer com vocês, ele é bem simples de fazer e acaba sendo bem bacana aí, porque a gente está visualizando a qualidade final do nosso concreto. Então é bem bonitinho, eu quero fazer uma aula prática ali com vocês. Outro ensaio que a gente pode estar fazendo, penetração de cloretos e sulfatos. Sulfato é um pouco mais difícil, a gente ainda não tem nenhum ensaio normatizado ali para indicar a penetração dos sulfatos. Até na minha dissertação eu tentei trabalhar um pouquinho com isso, só que é bem complicado. As reações do sulfato, ele é um íon demorado e tudo mais, grandão, não gosta muito de reagir. Mas para cloreto a gente consegue estar identificando. Então o que, que a gente vai estar utilizando? A gente utiliza nitrato de prata para estar verificando a penetração de cloretos. Então lá é uma solução agora com água, que a gente vai misturar uma pequena quantidade de nitrato de prata, se eu não me engano é 3% que a gente vai estar misturando. Tem ensaios também, tem vários testes que dizem ali, 3%, 5%, mas 3% a gente já tem um resultado legal. E a gente vai fazer a aspersão. Aqui é um corpinho de prova, então é um corpinho cilíndrico ali, mas a gente pode estar aplicando na superfície como se fosse esse pilar normalmente. Então a gente vai fazer a aspersão, e quando a gente faz a aspersão do nitrato de prata, da solução de nitrato de prata, inicialmente não acontece nada. Mas se a gente posicionar ele no sol,
Então essa parte aqui, essa região de dentro, ela vai se tornando escura. Por quê? Porque eu vou ter a reação ali, porque eu não tenho reação no caso. E o nitrato de prata, ele oxida. Então essa oxidação dele vai deixando ele escura. E aqui onde está o esbranquiçado é porque o nitrato de prata, ele reagiu com o cloro, com os íons cloreto. Então ele formou cloreto de prata. E esse cloreto de prata, ele não oxida, ele fica só um material branco que vai se depositar ali. E é por isso que ele fica esse aspecto esbranquiçado em contrapartida com essa oxidação que aconteceu aqui no meio. A gente consegue verificar essa espessura aqui com a penetração, a presença já dos nossos íons cloro nessa superfície. Então a gente já consegue estar identificando com precisão ali o que vai estar acontecendo nessa região, qual que é a espessura já de penetração dos íons cloreto. Então vamos supor, se tivesse uma armadura aqui, eu saberia já que ela já estaria começando a ficar em risco com a penetração dos íons cloreto, porque o cloro ele é muito corrosivo ali para nossa armadura, então gera já um grau de preocupação bem maior. A gente pode estar verificando também potencial elétrico superficial, que é realizado com esse equipamentinho aqui, então a gente vai posicionar, vai ligar o aparelhinho, vai posicionar em cima da superfície e vai fazer uma leitura. Então, de acordo com o potencial elétrico que a gente vai estar verificando na superfície do metal, do concreto, a gente já consegue estar fazendo uma verificação ali quanto à qualidade dele. A gente vai obter valores absolutos que a gente consegue estar comparando ali com bases de dados. Principalmente é muito melhor se a gente tiver uma base de dados do próprio local, do concreto são do local. A gente consegue verificar, então se tem uma discrepância muito grande de valores entre uma região e outra, a gente já pode saber que ou uma região está danificada e outra da SAM, ou vice-versa. Então a gente já consegue estar fazendo essa verificação quanto à qualidade do concreto. Ensaio de ultrassom, na verdade é o ensaio de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas, eu só reduzi ele um pouquinho. Então como que funciona? Vou posicionar eletrodos na superfície do concreto, então existem diversas formas. Posso estar atravessando, então uma viga eu coloco um eletrodo de cada lado, tenho perpendicular, coloco um eletrodo na horizontal e outro na vertical, como o operador aqui está colocando. E eu vou fazer uma leitura no aparelho. Então, a partir dessas leituras, vou fazer várias leituras em vários lugares, eu consigo também estar verificando ali por diferença se eu tenho uma discrepância muito grande de dados. Então, eu sei que um local pode estar um pouco mais danificado que o outro e vice-versa. Tá, mas e como funciona essa leitura? Então, quanto maior for a velocidade de propagação de onda, mais é, maior for, efetivamente, eu sei que mais são vai estar o meu concreto. Por quê? Porque a onda ela vai se propagar com muito mais facilidade por um meio físico. Então, quando eu não tenho falhas ali no meu concreto, não tenho furas, não tenho bicheiras, nada no interior dele, as ondas vão se propagar com facilidade. Então, elas vão penetrando ali por todo aquele material sólido, se propagando tranquilamente. Agora, se eu tiver uma fissura, se eu tiver uma bolha, um vazio ali dentro, a onda ela vai chegar e ela não vai conseguir passar ali. Então, ela vai acabar desviando daquele ar indo ainda pela parte sólida. Então esse desvio que ela vai estar fazendo vai demorar um pouquinho mais, vai demandar um pouquinho de tempo da onda. Então vai acabar reduzindo essa velocidade. Então quando eu sei que a velocidade diminuiu em comparação com outro local, quer dizer que eu tenho alguma deformação naquela região, alguma fissura, alguma bolha, alguma coisa que está deteriorando, que está degradando o meu concreto. Então eu já tenho uma indicação ali de um local que está danificado. Outro ensaio que eu posso estar fazendo, cromatografia de íons. Isso aqui é um ensaio bem específico, é um ensaio já que vai dar um resultado bem legal pra gente. Só que é um ensaio um pouco mais complicado de fazer. Por quê? Porque eu preciso extrair material aqui da região que eu quero estar estudando e transformar em pó. Então, vou moer, vou passar por um moinho de alta energia, alguma coisa assim, vou transformar aquilo em pó. Então vou fazer um ensaio, uma máquina que tem que ser utilizada em laboratório, um ensaio muito rigoroso, bem específico, mas ele vai dar a concentração exata ali de quantos íons cloreto, quantos íons sulfato, quantos íons nitrato, qualquer coisa nesse sentido que eu tiver naquela amostra. Então eu já tenho uma noção bem mais precisa do que essa aqui, que é feita com uma inspeção visual, com nitrato de prata, para aquela estrutura. Então eu consigo saber quanto de concentração que já tem íons cloreto naquela região. Aqui, inspeção visual, eu só sei que tem, mas eu não sei quanto que tem. Aqui vai me dizer a quantidade que vai estar acontecendo já de penetração dos íons naquele local.
Outros ensaios que eu também posso estar verificando aqui para estar fazendo as inspeções. Então eu posso estar utilizando o pacômetro. Então aqui o pacômetro ele vai estar me auxiliando. Ele consegue identificar ali onde que eu tenho armadura. Então eu consigo estar verificando, por exemplo, alguma descontinuidade na armadura. Então alguma região que já está faltando, uma seção ali que diminuiu muito, sem necessariamente estar quebrando toda a minha viga ou pilar. Então ele vai dar uma noção, claro que não é extremamente preciso nem nada, mas eu sei, por exemplo, posso estar verificando. O mestre de obras ali, ele garantiu que existem, que está toda a armadura posicionada corretamente. Se o cara fala que no pilar ali, vamos supor, então no projeto lá, está indicando que eu tenho que ter 3 barras de armadura aqui, o mestre de obras garantiu que tem, mas eu vou lá com o pacômetro, eu não verifiquei essa aqui. Eu só verifiquei essas outras duas. Essa aqui, o pacômetro não identificou nada nessa região aqui. Então eu sei que talvez é possível que essa armadura tenha sido posicionada errada, ou talvez esteja faltando mesmo. Então já vai dar um indicativo ali, talvez do porquê que aquele pilar está flambando de uma maneira que não era para ele fazer. Porquê que ele está deformando mais excessivamente mais do que foi previsto. Então talvez esse seja um indicativo ali bem preciso do que pode estar acontecendo. Outra coisa, ensaio de intensidade de corrente. Então é um ensaio bem mais específico, é um ensaio já do laboratório, ele geralmente é feito para obras de muito grande porte. Por quê? Porque eu preciso estar moldando corpos de prova com o mesmo concreto lá, então geralmente quando eu estou fazendo a concretagem da minha estrutura, então estou fazendo lá os pilares, em situação de barragem, eu estou posicionando o concreto, vou lá, pego um pouquinho desse concreto e faço um corpinho de prova, que tem as características ali, um corpinho de prova prismático, então tem as dimensões definidas aqui, todas dele, vou posicionar a armadura e uma barra de grafite dentro dele, para fazer os ensaios de leitura depois. E a partir disso eu vou conseguir verificar se aquele concreto ele é bom ou se não é tão bom assim. Então ele dá algumas informações ali específicas para a gente, mas é um ensaio bem mais laboratorial que a gente pode estar fazendo. A parte de extração de corpos de prova então, geralmente é feita utilizando essas brocas aqui, que tem uma pontinha diamantada, então são serra-copa, né, que são posicionadas ali e vão extraindo o corpo de prova. Geralmente são corpos de prova cilíndricos com dimensões de 5 por 10 ou de 10 por 20. Aqui um de 5 por 10, aqui um de 10 por 20 que está extraído. Então a gente já consegue ali, a partir da extração desses corpos de prova, estar realizando ensaios ali, principalmente os ensaios de teste de carga, para estar verificando se a resistência daquele concreto é adequada, se é por isso que está tendo algum erro ou não. Então, por exemplo, uma viga ali está deformando. Eu já consigo verificar, tá, mas é o concreto que está dando problema? Se o ensaio do corpo de prova der beleza, então não é o concreto. Talvez seja a armadura, talvez seja algum outro motivo que pode estar resultando naquela deformação. E eu tenho também alguns ensaios ali que são. Existem vários ensaios que também podem estar sendo realizados. Ali a esclerometria, que eu pretendo mostrar para vocês. Então, você consegue, vai ali basicamente dar uma pancada na superfície de concreto e você tem uma noção de qual que é a resistência daquela estrutura. Então, também é um indicativo. Não é extremamente preciso, nunca vai ser tão preciso quanto um teste de carga, mas pode dar uma noção para vocês do que está acontecendo. Para fundação, então, o que eu vou ter? Que também são fundações em concreto, o que eu posso estar fazendo? Então, eu tenho um ensaio de integridade com baixa deformação, que na verdade é um ensaio pitch, dificilmente alguém vai falar esse nome inteiro aqui. Você vai lá, vai encontrar um ensaio pitch, e aqui como que ele vai funcionar, então? Então, você vai dar um impacto em cima da tua estrutura ali, geralmente são estacas, e esse impacto, a propagação das ondas que vão estar acontecendo ali naquela estaca, naquela estrutura, vai ser captada com o auxílio de acelerômetros. Então, os acelerômetros eles vão captar qualquer vibração, são equipamentos muito sensíveis. Existem diversos tipos de acelerômetros, são posicionados em cima, embaixo, em qualquer posição. E eles conseguem estar verificando então como que está aquela vibração. E a partir do perfil de vibração que vai estar acontecendo, eu consigo verificar se a estaca está íntegra ou se ela tem algum defeito. Óbvio que eu preciso ter parâmetros de comparação, então eu preciso ter ali é, uma estaca SAM para estar verificando como que ela se comporta e fazer o ensaio na estaca que eu desconfio que está deteriorada para estar verificando qual que é a alteração no perfil que ela vai estar acontecendo. Também tem os ensaios que são chamados ou de gama-gama ou cross-roll, são basicamente o mesmo ensaio, só vai variar a pontinha aqui do equipamento que eu vou estar utilizando, mas são ensaios um pouquinho mais complicados porque eles precisam então de um
perfil de acesso. Então geralmente é posicionado um cano ali que é deixado nas minhas estacas, que permite que eu desça o equipamento até lá embaixo para estar fazendo essa verificação. Então eu consigo uma análise bem completa ali da estrutura, da integridade da estaca, mas eu preciso desse detalhe construtivo aqui que tem que ser posicionado antes de eu estar fazendo os ensaios. Então eu já tenho que estar planejando, geralmente estacas muito grandes, já são posicionadas esses itens ali para permitir a passagem do equipamento para poder depois estar fazendo a verificação completa ali da integridade desse local. Então acaba sendo bem mais complexo. Geralmente isso aqui você não faz em qualquer obra. São equipamentos caros que são utilizados, sensores aqui são bem caros, então se você quebrar isso aqui já era. Então tem que tomar muito cuidado para estar fazendo aquilo ali. E você vai fazendo uma leitura, então, de acordo com o tipo de fundação que você vai estar utilizando. Então a gente vai começar aqui com a parte de preparação do reparo. A parte de reparo em si, como eu comentei, vou deixar mais para a próxima aula. Mas então o que a gente precisa fazer ali para estar preparando para aplicar o nosso material de reparo em cima de uma estrutura? Então inicialmente a gente vai fazer toda aquela análise ali que eu comentei com vocês, a gente vai detectar o problema, verificar o que a gente pode estar fazendo, e a partir disso então a gente vai adotar as características para cada tipo de manifestação patológica. Então dependendo, é um cloreto, é um sulfato, não tem nada a ver com íon, é só uma carbonatação, é só um processo de umidade. Então vai estar gerando tomadas de decisões diferentes, então as etapas vão ser diferentes. Mas a gente tem algumas coisas em comum. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai delimitar ali a área que a gente vai estar atuando. Então, se eu tenho lá processo de degradação e elemento de concreto, eu não vou retirar toda a camada superficial do concreto. Se a degradação está aqui, eu vou delimitar uma área ao redor desse processo de degradação. E é nessa área que eu vou estar trabalhando. Então, eu vou fazer a escarificação. O que é a escarificação? Vou retirar essa camada aqui, uma camada de concreto de toda essa região para estar preenchendo novamente depois com um material com melhor qualidade. Então a escarificação ali, vou com um equipamentinho desse, parecido com uma broca de dentista, e vou retirando todo o material ali que está degradado nessa região e na região em volta mesmo que ele esteja ação, porque ele pode estar contaminado de alguma forma. Vou fazer então o processo ali de limpeza dessa região, seja com a utilização de jatos de água ou com a escovação da região, geralmente ali com a escova metálica, para estar retirando qualquer material aderido que ficou ali ainda, ou qualquer material que não deveria estar ali. Então vou fazer a limpeza efetivamente daquilo ali. A apostila de vocês sugere utilizar lá compostos químicos como os ácidos e bases. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, mas não é recomendado por nenhuma fonte que eu conheço. Por quê? Porque se eu for estar utilizando ácidos e bases, principalmente em um concreto ali, vou colocar um ácido. Se eu colocar um ácido, eu já vou estar degradando meu concreto. Além de que se tiver uma armadura, eu vou estar gerando problemas naquela armadura. Se eu colocar uma base, essa base pode estar reagindo ali com os outros compostos de hidratação, está gerando alguma outra coisa. Então, bases geralmente elas vão gerar uma forma de espuma ali no concreto e vão estar gerando e vão estar diminuindo a resistência. Então, não vai ser interessante também. Então, eu particularmente não concordo muito com a afirmação que ele fez lá de estar utilizando ácidos e bases. Então, geralmente o que acontece é você vai limpar com água, com jatos de água bem intensos e com a escovação com escovas metálicas aí para estar retirando esses materiais. E aí então, você vai fazer todo o processo de molhagem e tudo mais que eu vou passar para vocês ainda e aplicar o material substituinte e fazer a cura adequada naquela região. Então, a partir disso, a gente vai ter um processo de recuperação mais adequado ali, como é para ser dentro daquela situação, de acordo com cada estrutura. Então a gente ainda tem algumas coisinhas para a gente ver na próxima aula ali, principalmente do processo de reparação em si. Então como os materiais que a gente vai estar utilizando, como que a gente vai estar utilizando. Mas são então itens da próxima aula, daí eu vou passar um trabalhinho para vocês também na próxima aula a respeito desses temas. Então a aula de hoje basicamente é isso, eu vou finalizar aqui a nossa